Bom, galera, vamos lá. Eu vou começar aqui contando a história dos candles. No início do século XVIII, os candles representavam um mercado que era muito forte, que era o mercado de commodities, como arroz, feijão, carne, gás natural, gás vegetal, etc. Qualquer tipo de commodity, baseado no ciclo de alguns meses. O mercado era sazonal, então era mais fácil observar o mercado como um todo, observando através de padrões de candle. Por quê? Se a gente via padrões altistas, baseado em candles que foram de alta, significava que o mercado estava superaquecido. Se o padrão de candle fosse um padrão de candle de baixa, significava que esse mercado de commodities estava não estava aquecido, estava em baixa. Então, os produtores analisavam dessa forma, os agricultores, os investidores, todo mundo analisava baseado em um padrão de candle. Só que esse padrão de candle era definido por algumas situações, não é como é definido hoje no mercado financeiro. Era definido por estocagem, por produção, por demanda, por índice climático. Então, todos esses nuances envolviam para saber como que o mercado de commodities estaria trabalhando naquele momento, se o mercado era um mercado de alta ou de baixa. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês precisam entender a partir de agora. Bom, você vai me dizer que em uma análise que foi feita para o século XVIII, uma análise muito antiga, você vai me dizer que essa análise vai funcionar hoje em dia? Analisar padrão de candle devido a alguns fatores não vai funcionar. Essa é uma análise que é totalmente antiga e não tem a quantidade e o volume de negociação que tem hoje em dia no mercado. Hoje em dia, o mercado tem um volume de negociação muito alto, tanto em commodities, quanto em ações, quanto em criptos, quanto em mercado futuro, que é o mercado que a gente opera, que é de câmbio. Então, tem uma negociação muito, muito intensa mesmo. Então, se a gente for operar uma análise que é antiga, do século XVIII, a gente vai estar operando de forma muito atrasada, tendo base que esses investidores faziam, como posso dizer, tinham uma forma muito amadora de entender como o mercado vai funcionar. Então, primeiro, não vale a pena analisar padrões de candle. Vamos lá. Bom, as leis de mercado ainda funcionam de forma muito simples. Se tem muita oferta, o preço tende a cair. Se tem muita demanda, o preço tende a subir. Então, é a lei de procura de oferta e demanda. Então, o mercado ele continua funcionando no seu estado normal. As negociações são feitas dessa forma. Porém, para quem opera um mercado que é mais rápido, que é o day trade, que é o caso nosso, a gente precisa de tipos de negociação, tipos de análises que fazem a gente observar como está essa lei de compra e de venda naquele curto espaço de tempo. Oferta e demanda num curto espaço de tempo. Então, essa é a lei crucial para a gente operar no mercado de futuros. Quando eu estava falando no início que é muito simples esse tipo de análise, realmente é muito simples. Mas para o nosso tipo de mercado, que é um mercado que as negociações acontecem de forma muito rápida, com grandes players atuando todo santo dia, a gente precisa de uma análise mais aguçada. Eu vou te falar aqui para vocês os players que são mais atuantes no mercado financeiro, operando day trade todo santo dia. A gente tem alguns players que são muito atuantes. Eu tenho os players de pessoa física ou varejo, que são XP, Rico, Clear. Então, qualquer pessoa física consegue operar é, dentro dessas corretoras e fazer suas negociações. Então, você consegue abrir a conta, você consegue operar da forma que você quiser, ou padrão gráfico, ou tape reading, etc. Tem os HFTs, que são robôs de altíssima frequência, que operam em algoritmos muito rápidos, e eles conseguem fazer operações em milissegundos. Então, robôs também operam dentro da bolsa, dentro do nosso mercado. Lembrando que o mercado, a B3, o nosso mercado que a gente opera aqui no Brasil, é o mercado mais fácil do mundo e um dos mercados com maior volume de negociação do dólar do mundo todo. Então, é um mercado muito bom para operar, com muita volatilidade, com muita oportunidade todo santo dia. Eu tenho os dealers de mercado, os grandes bancos ali, e alguns dealers que são parceiros do Banco Central. Então, tem JP Morgan, Goldman Sachs, eu tenho Safra, então tem inúmeros bancos que estão operando todo santo dia. E quem opera tape reading consegue observar como esses grandes bancos estão operando todo santo dia e consegue seguir o fluxo desses grandes players
e pegar todo esse rally ou de alta ou de baixa junto com eles. Agora me diga o seguinte, é uma pergunta valendo R$ 1 milhão. Você acha que com análises antigas de padrões gráficos, você vai conseguir acompanhar esses players que operam com computadores ultra tecnológicos que custam milhões, com algoritmos que trabalham de forma muito rápida, com insight traders, informações privilegiadas? Você acha que com padrões de candle você vai conseguir seguir o movimento desses players, sendo que o candle já formou depois de um fluxo de negociação? Ou seja, se tem um fluxo muito forte de negociação de compra, que a gente vai observar em todas as ferramentas que nós temos na nossa tela operacional, só assim para formar o candle de alta. Se tem uma negociação mais intensa na venda, um fluxo de venda, uma defesa na compra e o preço começa a descer, só depois dessa negociação, que é mais avançada, que os grandes bancos fazem todo dia, que a gente vai conseguir observar. Se a gente está observando só um gráfico, só um padrão de candle, você vai conseguir observar isso de forma muito, muito atrasada mesmo. Estou falando sério. O dinheiro todo de mercado, o dinheiro todo que muitas pessoas físicas perdem operando gráfico, vai para todos esses players que estão operando de forma muito grande, de forma mais robusta, enxergando tudo que está acontecendo no mercado, de forma mais atual. E quem são esses players? Goldman Sachs, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, BTG, Santander, Itaú. O dinheiro vai para esses players grandes que operam de forma correta. Tem uma tesouraria dentro dessas instituições grandes e eles operam da forma que tem que operar, com telas de fluxo, observando para onde está entrando esse volume financeiro, e assim eles vão operar de acordo com as análises e as metas que esses players possuem. Não caia nessa ilusão que você vai conseguir operar e ganhar desses caras fazendo essa receitinha de bolo simples, operando padrões gráficos, estrela cadente, sei lá, barriga, não sei os padrões gráficos que existem, porque eu estou 10 anos no mercado operando e eu nunca operei gráfico na vida e vivo de mercado. Então você não vai conseguir ganhar desses traders grandes operando esses padrões que esses gurus te ensinam por aí. E convenhamos, hoje existe muito guru de mercado. O cara vai lá, opera de uma poste no semáforo com celular, um trader de croissant que a gente chama, e ele fala que aquilo ali é ser um trader de verdade. Qual dessas vacas você acha que é minha? Nenhuma. Mas quer ver eu fazer um trade? Vem cá. Teria Angelina na França, em Versalhes. Acabei de fazer um trade. E esse aqui foi o lucro que eu tive. E agora eu vou pagar o café da galera aqui. Olha só quanto é que deu esse café. 19,80 euros. Deve dar mais ou menos uns 130. Não se gane, não caia nessas conversinhas de gurus, porque o mercado hoje em dia está cheio disso. As pessoas precisam vender um curso, um treinamento, para elas pegarem aquele capital, aplicarem, operarem de forma grande e falar que o mercado é isso. Eles vão tentar, dias que perderam, não postar, dias que ganharam, eles postarem os resultados positivos. Então, acontece muito isso. Eu estou 10 anos no mercado, eu já vi muita coisa, muito guru de mercado tentando enganar as pessoas por conta de padrões gráficos. E mal sabem eles que quem vive de mercado está pouco se lixando para venda de curso. Bom, eu não vou falar muito, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem agora e eu quero que vocês entendam um pouquinho o que eu estou falando. Vou deixar um vídeo e eu volto aqui de volta para falar com vocês. Fala galera, boa tarde, como vocês estão? Bom, tô aqui direto de Wall Street, ó, o touro de ouro lá atrás, ó. O touro mais famoso do mundo. Bom, esse é um vídeo aqui me contando um pouco como eu comecei no mercado financeiro e quais foram os meus mentores, o que eu estudei. Meu nome é Diego Oliveira, tenho 29 anos, gosto muito de viajar o mundo. Esse é um dos grandes motivos pelo qual eu decidi operar na bolsa, né? Porque eu posso ter mais liberdade. Hoje eu tô aqui em Manhattan, no sul de Manhattan, final da 7th Avenue com a Broadway, onde fica localizado o touro de Wall Street, que aquele touro tá lá atrás. E depois eu vou, cara, só parar o vídeo aqui para interromper, para mostrar para vocês aqui, ó. Vi aqui presidente
Eleito do Brasil, Júlio Prestes de Albuquerque. Não sei se dá pra ver aí, ó. Interessante, né? Mas beleza, vamos voltar à história que tá nevando hoje em Nova York. Bom, quando eu comecei a estudar sobre mercado financeiro, em 2013, ainda era sobre criptomoedas, eu, como todo mundo, quis estudar o máximo de conteúdo possível que tivesse, né? O máximo de conteúdo possível que tivesse disponível. Porém, estando no Brasil, eu via que havia muita coisa sem muito sentido e ainda amadora. E se eu quisesse aprender de forma mais complexa, eu teria que vir para o lugar onde tudo começou, né? Que é em Nova York. Nova York é o centro comercial e financeiro do mundo. A principal cidade do mundo, né? Então, onde fica localizada a NYSE, as bolsas de Nova York aí. E é isso. Quando, em 2013, eu trabalhava em restaurante japonês, não tinha tanta condição, ganhava R$1.000, R$1.500, porém eu consegui juntar um bom dinheiro aí durante alguns meses. E aí, quando eu juntei esse dinheiro, eu comecei a pesquisar na internet sobre cursos de day trade. E o que acontece? Eu vi aqui os principais cursos sobre day trade do mundo, mais famosos, mais conhecidos, e que grandes traders do mundo, os mais importantes, estudaram, foram em Nova York. Eu falei, cara, em Nova York falo inglês intermediário, nem intermediário era mais básico, né? Falo inglês básico, como que eu vou para Nova York? Bom, pesquisei o curso, vi que tinha um curso interessante, que era bem na Times Square, em um grande edifício, em uma escola chamada S&P Capital, e eu vi que ela era bem avaliada. Vi que alguns traders da Goldman já passaram por lá e hoje eram mentores, tinham mentores palestrantes da JP Morgan, da UBS, entre outras. Eu falei, caramba, deve ser muito boa essa escola, né? E aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com o meu inglês básico para intermediário e consegui me inscrever. Comprei a passagem para os Estados Unidos e de volta. Não tinha pouco dinheiro, cara, na época. Comprei a passagem de volta. Deixa eu passar aqui para baixo. E fui com o meu inglês básico mesmo. Chegando lá, comecei a estudar. Cheguei na escola, peguei o metrô, fui para a escola de trader que tinha lá, que era muito chique para aquela época. Assim, eu nunca tinha viajado para fora. E aí comecei a estudar. Era um intensivo de um mês, todo dia, das 8 ao meio-dia. E nesse intensivo, toda semana tinha palestra com grandes traders que operavam, principalmente da Goldman. Tinha 3 traders que operavam para a Goldman Sachs que faziam palestra todos os dias. Cara, isso foi de um grande aprendizado para mim, demais. Não só na parte técnica, mas na parte de entender como eles enxergavam esse jogo de players como um todo, né? Por quê? Por mais que você pense que quando você estuda com grandes traders que operam para gigantes na bolsa, eles não falam muito sobre técnica, eles falam muito sobre mentalidade, mas não a mentalidade, mas o jogo dos market makers. Então, como que eles movimentam, como que eles se estopam, o porquê que eles estão fazendo hedging. Então, uma série de coisas que realmente ajuda demais você a entender esse jogo, né? Esse movimento de peças. E aquilo ali pra mim foi essencial. 2013, cara, pra 2014. Isso aí faz 8 anos, né? 8 anos, exatamente. Voltei pro Brasil com um entendimento muito grande, aproveitei e fiz uma pós de Private Bank Investimentos, que fiquei pagando por alguns anos. E tudo isso aí virou a chave para mim. Desde 2015 eu sigo com consistência, eu sigo viajando o mundo. Se você pega no meu Instagram, pega as fotos, você vai ver que desde 2015 eu tô viajando pelo mundo. Sempre, aqui em Nova York eu conheço na ponta da minha mão, né? Então, desde aquela época comecei a operar e foi na época que eu mudei
de análise gráfica para fluxo, porque eu entendi que o jogo do mercado não é analisar gráfico, analisar candle, é analisar a intenção dos players, né? O que eles estão fazendo, o que realmente eles estão fazendo ali todos os dias. Então isso aí que mudou minha chave. 2015 ali foi o ano que eu tive a mudança, né? Comecei a ficar positivo por mais tempo. Cara, isso é bonito, né? Comecei a ficar positivo por mais tempo, comecei a viajar bastante o mundo. Voltei pro Brasil, trabalhei em restaurante de novo. Por que eu trabalhei em restaurante de novo? Porque na época, em 2015, eu tive uma grande perda que abalou muito meu emocional. Eu fiquei um mês sem operar. Aí eu voltei a trabalhar em restaurante, fui para navio. 2016 eu comecei a reoperar novamente. Eu fiquei 2 a 3 meses parado por conta da grande perda que eu tinha, porque quando eu comecei a lucrar, eu comecei a operar muito grande, cara, de querer fazer 20, 15 mil por dia, e em um dia eu perdi muita coisa, quase 100 mil em um dia. Então isso é abalou demais o meu profissional. Aí depois daquela época eu mudei minha estratégia de operar menor todos os dias e construir aos poucos. Fiz diversos cursos depois de 2015, ao todo mais de 60 cursos, e hoje posso dizer que eu tenho um grande expertise sobre o que eu faço, né, no assunto de fluxo. E não só dizer como mostrar todos os dias, né? Quem tá comigo sabe que eu mostro todos os dias. Meu nome é Diego, mais uma vez, Diego de Oliveira Santos. Sou natural de São Paulo, porém eu morei grande parte da minha vida na Bahia, onde não se havia muitas oportunidades, porque era uma cidade pequena. Morei com minha avó, morei com minha irmã, porém eu tinha muita vontade de crescer. Desde quando eu trabalhava em restaurante, eu costumava aproveitar a vida, ou seja, eu saía para comer em restaurante caro, eu comprava roupas que eram mais caras do que eu podia, porque isso me fazia, cara, me dá aquela sensação de querer viver aquilo. Não sei se para vocês é assim, mas para mim é. Quanto mais eu viajo, mais eu quero ganhar dinheiro. Quanto mais eu como bem, mais eu quero ganhar dinheiro. Quanto mais eu visto bem, mais eu quero ganhar dinheiro para fazer tudo aquilo novamente. Então me deu essa sensação, cara. E o que eu falo para vocês é o seguinte: se vocês querem algo na vida muito, muito mesmo, vão correr atrás. Se eu com 22 anos, 21, né? Eu mal falando inglês, com pouco dinheiro, trabalhando de garçom, eu vim aqui para os Estados Unidos estudar. Eu vim aqui um mês estudar e aprender. Por que vocês ficam, não de modo geral, ficam com medo de investir em conhecimento? Porque vocês ficam falando, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Cara, você acha mesmo que todo trader... Vou perguntar aqui, você me responde com sinceridade. Você acha mesmo que todo trader, ele tá só interessado em vender para você, cara? Você acha que todo trader, ninguém ganha dinheiro com o mercado financeiro? E tudo isso aqui, cara, e a bolsa de valores, e todos esses grandes traders de bancos aí, que vivem anos aí só com isso, que tiram dinheiro do mercado, que sabem o jogo dos players. Cara, abre a mente de vocês, porque isso vai mudar a vida de cada um de vocês se vocês começarem a acreditar. E eu comecei a acreditar desde 2013, e é por isso que eu tô aqui cada dia num país. Desde a semana passada eu fui para Ucrânia, Polônia, Hungria, França. Eu tava ontem. Hoje eu tô nos Estados Unidos, aqui em Manhattan. Amanhã vou estar, sei lá, em Miami, depois estar no Brasil. Então acreditem, é uma coisa que eu falo para todo mundo: conhecimento ninguém tira de vocês. Se vocês acreditarem, vocês vão conseguir, beleza? Bom, em 2013 eu já sabia que o conhecimento que eu teria no Brasil aqui era muito pouco para o que eu queria de mercado. Por quê? Quando eu comecei a estudar por influência de familiares, eu tinha um tio que estudava criptomoeda, eu tinha outro que estava estudando ações, e eu pesquisando na internet, eu vi que a bolsa americana, norte-americana nos Estados Unidos, era a maior bolsa do mundo. Eu fui lá, entrei na internet, pesquisei todo tipo de curso possível. Eu trabalhava em restaurante na época, né? Então, eu decidi que eu ia pegar todo o dinheiro que eu ganhei trabalhando em restaurante e iria
investi no meu conhecimento. Fui lá, mal falando inglês, comprei minha passagem, fui para os Estados Unidos e já tinha o curso em mente, né, todos os cursos que eu queria estudar. Fiz 2, 3 cursos de day trade nos Estados Unidos. Um deles, que era na S&P Capital, naquela época tinha imersão dentro de tesourarias que eram gigantescas, que foi Merrill Lynch, JP Morgan e Goldman Sachs. Eu fiz imersão em 2 dessas 3 tesourarias. E todo o conhecimento que eu absorvi nesse período me fez voltar para o Brasil, aplicar o meu dinheiro próprio e começar a viver de mercado. Porém, aquilo tudo ainda era muito pouco para mim. Eu fui lá e apliquei para 2 mesas proprietárias, uma nos Estados Unidos e outra no Canadá. E no Canadá, eu consegui ser uma das pessoas que fiz um dos maiores resultados da história da Maverick Traders no Canadá. E nos Estados Unidos também eu operei por 6 meses em mesa proprietária para levantar um capital, que eu não tinha tanto capital, eu tinha investido em cursos, treinamentos, mas eu posso dizer que ao longo desses 10 anos, todo o valor investido voltou e voltou múltiplas vezes mais. Então, eu consegui adquirir conhecimento, consegui repassar para milhares de pessoas que hoje vivem de mercado por conta de todas o meu educacional que eu passei durante esse período todo. Então, isso para mim é muito importante, o resultado dessas pessoas. E o que eu posso dizer para você? O tape reading é uma forma de você encarar esses grandes players, esses grandes bancos, de forma de igual para igual. Porque se você está operando um padrão de candle, você não consegue encarar esses grandes bancões de forma idêntica. Você acaba ficando para trás e pegando a movimentação de forma atrasada. Então, o tape reading é uma forma promissora para te fazer ter essas análises mais complexas e operar como um trader de verdade. Bom, eu não estou aqui para lenga-lenga, eu sei que eu me estendi um pouco, eu sei que poderia ser um pouco mais curto, só que o que eu quero falar para vocês é o seguinte: primeiro de tudo, você precisa tentar. Se você não tentar, como que você vai conseguir atingir o sucesso de qualquer carreira na sua vida? Seja médico, seja engenheiro, seja advogado, seja trader, você precisa tentar. É claro que hoje a gente joga muito contra o algoritmo. Uma pequena parcela de pessoas consegue realmente viver de mercado. Mas você já se perguntou por que essa pequena parcela consegue viver de mercado? Justamente porque eu comentei lá no início do vídeo para vocês. A maioria dessas pessoas operam da forma errada. Então, você precisa tentar dia após dia e saber realmente se você é, tem aptidão para aprender a operar como um trader de verdade ou se você prefere operar da forma mais simples possível, como o Candle, como as pessoas operavam lá no século XVIII. Então, coloque isso na cabeça de vocês e entendam que o tape reading pode sim mudar vidas. Bom, eu não quero ficar enrolando aqui, a live já vai acabar. Eu quero falar para vocês o seguinte: hoje teve o primeiro dia de sala ao vivo, onde eu operei Skin the Game, mostrando 100% das minhas operações ao vivo, com tela compartilhada, mostrando as minhas análises, operando e saindo positivo. E quase 100 pessoas que estavam na minha live, quase todo mundo saiu positivo. Eu quero que você dê essa oportunidade para você. Amanhã, 8h40, eu vou estar ao vivo novamente, operando ao vivo pelo Zoom. Eu quero que você, pelo menos, entre na minha sala ao vivo, assista a minha forma de operar e veja se é para você ou não. Vai parecer difícil no início, mas eu posso te garantir, por A mais B, por inúmeras tentativas de muita gente que começou na educacional, que não é difícil quanto parece. Você precisa tentar, você precisa assistir, você vai ver que o mercado é muito mais fácil do que você imagina e você precisa dar essa oportunidade para você. Pelo menos tente, não desista antes de tentar. No terceiro dia, na quarta-feira, eu vou fazer uma live, 2 lives na verdade, 3 na verdade, né? Uma de manhã, 8h40 até 10h30, que eu vou operar ao vivo também, onde o mercado tem muita liquidez e a gente consegue pegar muitas oportunidades de mercado. Vou operar na parte da tarde, que é o famoso ajuste, que muita gente tem dúvida como esse ajuste. É uma operação que ela tem quase zero risco. Isso mesmo, uma operação que tem quase zero risco. Por quê? É uma operação pontual, que é uma formação que é importantíssima para todos os players que ficam apregoados para o dia posterior, e você precisa entender. É possível ser consistente só operando ajuste das 3h30 até as 4 horas da tarde. Então, na quarta-feira, vai ter essa live de ajuste e à noite a nossa live de encerramento. Espero
sinceramente, que você dê essa oportunidade para vocês e esteja comigo na live, dando feedback, falando se foi bem, se não foi bem, aprendendo, falando se foi difícil, se não foi difícil, porque essa chance eu tenho certeza que vai ser uma das melhores chances que vocês vão ter na vida. Me ver operando ao vivo, na conta real, fazendo operações, explicando, operando ajuste, que é uma operação raríssima, que só tesourarias sabem. Então, importantíssimo você estar nessas lives comigo, beleza? Eu fico por aqui. Amanhã, 8h40, a gente tem um encontro marcado. Postei nas redes sociais, postei aqui no YouTube os links, só você procurar, clicar que está no link da descrição. Se você for no meu Instagram, você vai ver nos stories, está o link também das nossas lives. E eu espero, sinceramente, de coração, que todos vocês estejam lá. Beleza? Fico por aqui e até amanhã.